Fala galera da terceira série, aqui é o professor Thiago de Gramática, tudo bem com vocês? Hoje nós finalizamos o capítulo 29 sobre orações subordinadas adverbiais reduzidas. Falaremos então a respeito dos 3 tipos de orações adverbiais na sua forma reduzida. 2 características então que esse tipo de oração apresenta. Eu já falei isso na aula anterior, mas eu retomo de novo para que a gente possa dar continuidade nos nossos estudos. Esse tipo de oração, na sua forma reduzida, ela não vem então introduzida pelo conectivo, pela conjunção subordinativa, e também ela apresenta o verbo da oração subordinada, ele está em uma das formas nominais, ou no infinitivo, no gerúndio ou no particípio. Então, você veja bem, cada uma dessas orações adverbiais reduzidas apresenta uma peculiaridade, tanto do infinitivo, do gerúndio e do particípio. Veremos os 3 casos. As orações adverbiais reduzidas de infinitivo, primeiramente, apresentam o verbo no infinitivo, bem como o seu nome já nos propõe. São acompanhadas por uma preposição, e elas podem ser temporal, quando nos dão uma ideia de tempo, Então, por exemplo, ao fechar a porta, respirou. Perceba o seguinte, que nós temos antecedendo o verbo uma preposição que acompanha o artigo o, ao. E o verbo está na sua forma infinitivo, fechar. Ao fechar a porta, respirou. Então, esta oração que está em itálico, a oração subordinada, ela nos dá uma ideia de tempo, do momento em que ocorre a ação. Qual ação? A ação de respirar. A concessiva também apresenta um verbo no infinitivo, antecedido por uma preposição, só que ela nos dá uma ideia de concessão, ela concede, Apesar de não ser diplomata, ele também viajou. Então se veja que o que é expresso na oração subordinada permite uma concessão do que é expresso na oração principal. Lembre-se que as orações subordinadas adverbiais, elas nos dão uma ideia de circunstância. Neste caso, a concessiva nos dá uma ideia de concessão. A causal, então vamos ver o exemplo. Afastou-se de nós por ver os policiais. Veja que a ideia de causa está expressa na oração subordinada. Também ela aparece o verbo ver na sua forma infinitiva e também antecedido por uma preposição por. A condicional na oração subordinada expressa uma ideia de condição. E também aparece o verbo ser na sua forma infinitiva e é antecedida por uma preposição. A não ser isto, eu preferiria ficar na sombra. Este a que antecede a palavra não é uma preposição. Então, nós temos aí a característica da oração subordinada adverbial condicional na sua forma reduzida. Não apresenta o conectivo, o verbo está na sua forma infinitiva e antecedido por uma preposição. No caso da final, a final nos dá uma ideia de finalidade. Os pertences são poucos para levar. Então você veja que na oração subordinada, que está em itálico, para levar, apresenta uma finalidade. A finalidade é para que se leve os pertences. Você veja também que aqui temos as características das orações subordinadas adverbiais na sua forma reduzida. O verbo está no infinitivo e é antecedido por uma preposição para.
No caso da consecutiva, o trânsito está tão ruim de fazer medo. Na oração subordinada, expressa a circunstância de consequência do fato trazido pela oração principal. Aqui também nós temos, na oração subordinada, a circunstância de consequência, né? O verbo na sua forma infinitiva, fazer, e antecedido por uma preposição de. Beleza, galera? Então nós vimos aqui agora as reduzidas de infinitivo. Vamos ver agora as reduzidas de gerúndio. As reduzidas de gerúndio, como o próprio nome propõe, apresenta um verbo no gerúndio, né? Na forma nominal gerúndio. E elas podem ser, então, aquelas que nos dão ideia de circunstância. A primeira delas, a causal. Vamos ver um exemplo. As pessoas, não tendo o que fazer, estudam mais. Na oração subordinada, nós temos expresso, então, a ideia de causa, né? Não tendo o que fazer. Percebo que o verbo ter está na forma nominal, no gerúndio. No caso da condicional, precisando, disponha. Veja que o verbo na oração subordinada, né, que está em itálico, está na sua forma do gerúndio. Está grifado também. E ele nos dá uma ideia de condição. Precisando, disponha. Disponha em qual condição? Na condição em que você precise de mim. Beleza? Aí a ideia de condição. A concessiva. A concessiva, vamos ver o exemplo. A verdade é que, nascendo depois, sabe muito mais. Você veja que a ideia expressa na oração subordinada nos dá uma ideia de concessão. Mesmo ela tendo nascido depois, ela sabe mais. Ela tem menos experiência, mas sabe mais. O verbo também está na sua forma nominal do gerúndio, né? Por isso que ela é reduzida de gerúndio. A temporal, ficando em casa, salvamos vidas. Você veja que quando você fica em casa, você salva vidas. Dá uma ideia de tempo, né? Ficando em casa, salvamos vidas. Dá uma ideia de em que momento que você salva a vida. No momento em que você fica em casa. Por isso que ela é temporal. O verbo também, ali está grifada toda a oração, mas o verbo é ficando, né? Na forma nominal do gerúndio, o verbo ficar. E a consecutiva? A consecutiva dá uma ideia de consequência, expressa na oração subordinada. Insistiram tanto, obtendo adesões. Então, qual foi a consequência de insistir tanto? Obter adesões. Então, obtendo também está na forma nominal do gerúndio. Agora, por fim, galera, as adverbiais reduzidas de particípio. Apresentam o verbo, como o nome já diz, né? No particípio. E podem ser, então, causal. Irritado, o público reagiu. Veja que irritado está na sua forma do particípio. Lembrando que, dependendo do contexto, a expressão irritado pode servir como adjetivo também. Mas nesse caso aqui eu trago como uma ideia de particípio, né? Uma ideia de uma ação concluída, né? E aqui, na oração subordinada, nós temos a causa, né? A causa que é ter ficado irritado. Aqui nós temos o verbo então na sua forma nominal, no particípio também. A circunstância de condição. Reduzidos os casos de infecção, voltaremos às aulas, né? Então aqui, em qual condição voltaremos às aulas? Quando reduzidos os casos de infecção. Então nos dá uma ideia de condição. O verbo aqui também aparece no gerúndio, né? No gerúndio não, desculpa, no particípio reduzido, né? O verbo reduzir no particípio que fica reduzido. Muito bem, vamos adiante.
E a concessiva? A concessiva nos dá uma ideia de conceder um fato, né? Admitido o fracasso, revelaram-se contentes com o resultado. Veja que na oração subordinada, que está em itálico, nos dá uma ideia de concessão, de conceder um fato expresso na oração principal. Aqui também nós temos o verbo na sua forma do particípio, né? Uma das formas nominais do verbo, e uma oração subordinada adverbial na sua forma reduzida, né? E por fim, a temporal. Marcado o gol, a torcida aplaudiu. Temporal porque nos dá uma ideia de tempo. Em que momento que a torcida aplaudiu? No momento em que foi marcado o gol. Aqui faltou então colocar em itálico a oração e também faltou grifar o verbo marcado, né, que está na sua forma do particípio. Muito bem, galera. Então, espero ter contribuído com vocês, né, com esta aula, e nós encerramos aí os estudos sobre as orações subordinadas, né? Iniciaremos nos próximos vídeos sobre pontuação e colocação pronominal, no capítulo 30 daí. Vejo vocês então no próximo vídeo. Falou, valeu!